Amigo torcedor vascaíno, chegou o dia de Vasco da Gama e Flamengo, chegou o dia do clássico dos milhões, o clássico que para o Rio de Janeiro, o clássico que para o Brasil. É Vasco e Flamengo. E como eu venho dizendo, tanto aqui no canal quanto nas minhas participações lá na SBT, se for ping-pong, se for no totó, se for no remo, no basquete, no futebol de areia ou no futebol amador, na pelada de domingo, Vasco e Flamengo, amigo vascaíno. É Vasco e Flamengo. Tem que ganhar. Tem que ir pra cima desses caras. Tem que quebrar um tabu que perdura 3 anos. E vamos ser sinceros, os caras sentem, tá? Os caras sentem. Ou vocês não sabem que hoje o Flamengo fez questão de tirar o time da garotada e vai colocar força máxima contra o Vasco? Os caras sentem, amigo. É aquela frase, né? É medo ou é respeito do Vasco? E se tratando de clássico dos milhões, quando tem um time que é segundo colocado e tem outro que é lanterna, automaticamente o favoritismo pesa para um lado. Fala muito sobre esse Vasco da Gama e Flamengo aqui nesse Acorda Vascão. Além disso, também trazer muitas outras novidades. Caso Ryan, caso Rinestrosa, caso de outras chegadas na colina histórica. Um vídeo que chega para você bastante agitado nessa sua manhã de quarta-feira. Mas, é claro, né, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Inclusive hoje, 1h da tarde, eu tô lá de novo, na SBT Esportes Rio, e é claro, eu conto muito com a presença e a participação de todos vocês. Fechou? Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vascão. E eu quero começar aqui primeiramente falando exatamente sobre esse clássico dos milhões. Diferente do que era o esperado, o Flamengo vai com o time principal para essa partida de hoje. O Flamengo vai jogar com os profissionais contra o Vasco da Gama, diferente do que o Flamengo fez durante as 3 primeiras partidas de Campeonato Carioca, onde utilizou a garotada, os crias da base do Flamengo, né? E diante da utilização dos garotos, foram 2 derrotas, um empate, apenas 1 ponto conquistado. E a lanterna do Campeonato Carioca, o Flamengo hoje, é a equipe que tem o pior desempenho no Carioca. Então, diante de toda essa situação, o Flamengo optou por levar o time principal para enfrentar o Vasco nessa noite de hoje no Maracanã. A expectativa é que o Flamengo vá, inclusive, com o seu time titular, além de levar o time principal, utilize as principais peças do elenco, Varela no time titular, Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Esse tende a ser o Flamengo nessa noite de hoje no Maracanã. Ou seja, amigo, é aquilo que eu digo, é medo ou é respeito? Ainda dizem que não há rivalidade. A gente ainda tem que ouvir que não há rivalidade. Tá aí. A rivalidade há. E há mais clara do que nunca, amigo. Volto a repetir. É medo ou é respeito? É medo de tomar a sacolada do Vasco ou é respeito pelo tamanho e a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama? Uma pergunta que eu gostaria de fazer a um torcedor flamenguista e gostaria de ouvir também a resposta, né? Mas deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, vamos seguindo aqui com esse Acorda Vascão, porque hoje também, dia de clássico,
Vasco da Gama sofrerá com uma grande ausência, que é a ausência envolvendo o garoto Ryan. O Vasco, igualmente ao Flamengo, vai também com o seu time principal, o seu time titular. Entretanto, não poderá contar com o Ryan. Ryan não será nem sequer relacionado para essa partida de hoje contra a equipe do Flamengo, fica de fora. Nem ontem, nem segunda, o Ryan treinou com o grupo, tá? O Ryan, ele treina na academia. Quem treinou no time titular nesses últimos 2 dias foi o garoto GB e hoje tende a aparecer aí entre os 11 iniciais. Sem dúvida nenhuma, Ryan vai fazer muita falta para o torcedor cruzmaltino. Entretanto, é muito importante, eu estou vendo uma discussão muito grande nas redes sociais, muita gente se posicionando, muita gente se manifestando. Eu tenho uma premissa que a torcida ela tem o direito de pensar o que quiser, relacionado a qualquer atleta, relacionado à instituição. Só que nem sempre somos obrigados a concordar com a opinião do torcedor. E eu, Lucas, eu tenho uma opinião muito bem formada sobre a situação do Ryan. E é importante sempre primeiro contextualizar. O Ryan fará falta no clássico de hoje? Claro. Para o torcedor, seria importante ter uma despedida do Ryan num clássico contra o Flamengo no Maracanã, talvez até marcando gols. Seria maravilhoso. Seria lindo. Imagina o Ryan saindo, do Vasco da Gama, quebrando um tabu contra o Flamengo no Maracanã, com o time principal, marcando gols. Olha que cenário maravilhoso que seria. Só que a realidade é muito diferente, porque ao mesmo tempo que o Ryan pode terminar o seu ciclo no Vasco dessa forma, o Ryan também pode terminar o seu ciclo no Vasco da Gama hoje perdendo para o Flamengo, tomando uma goleada no Maracanã. Imagina como ficaria feio. Ou hoje à noite, talvez o Ryan entre em campo e sofra uma lesão. Olha o que pode acontecer. A partir do momento que o Ryan pisa dentro de campo, ele está suscetível a isso. Então, eu entendo essa situação, eu entendo o desejo do torcedor, mas é importante também entender o lado do atleta. E qual hoje é o lado do Ryan? O Ryan é um jogador que tem uma proposta interessantíssima nas mãos, do Bournemouth, uma proposta tendo um contrato de 5 anos, uma proposta onde o Ryan vai receber um valor mensal de aproximadamente R$1,5 milhão, uma proposta financeira ao Vasco da Gama de 35 milhões de euros, próximo a 220 milhões de reais. Uma proposta que, pela divisão dos direitos econômicos, o Ryan vai colocar nos seus cofres um valor próximo a 40 milhões de reais. Então, assim, é uma proposta financeiramente muito positiva. O Ryan aceitou a proposta. O Ryan quer mudar, a informação é essa, o Ryan quer mudar hoje o nível financeiro da sua família. E o Ryan quer hoje vestir a camisa de um clube da Premier League, que sempre foi o seu sonho. Então a proposta que foi colocada à mesa do Ryan foi uma proposta muito boa. E é importante falar, porque tem muita gente desmerecendo o Ryan. O Ryan, amigo, ele aceitou, ele cedeu parte dos seus direitos econômicos para ser vendido. No caso, ele cedeu ao Vasco, tá? O Ryan cede parte dos seus direitos econômicos, o Ryan recebe parte do que iria receber para dar ao Vasco da Gama. Porque ele optou por ser vendido nesse momento e sabia que a venda não iria acontecer por uma questão financeira. Então, para ser liberado, ele cede parte dos seus direitos econômicos, abre mão de receber um valor para ser liberado nesse momento. Então, assim, a proposta foi boa para o Ryan aceitou a proposta, o Vasco ele fez de tudo para ficar, o Vasco ofereceu uma renovação de contrato, o Vasco assinou compra de parte dos direitos econômicos do Ryan, para dar ao Ryan e à sua família uma grana, um dinheiro por conta dessa compra dos direitos econômicos. Mas hoje o desejo do Ryan saía. Chegou talvez para o Ryan um limite de uma permanência no futebol brasileiro. O Ryan é um jogador de muito potencial. O Ryan é um atleta que tem tudo para brilhar no futebol europeu e hoje o atleta está optando por sair. Tem gente que está criticando, poxa, mas o Ryan, em vez de ir para um Real Madrid, ontem, inclusive, passou o jogo do Real Madrid, em vez de ir para o Barcelona, em vez de ir para o PSG, o Ryan está indo para o Bournemouth. Quem é Bournemouth? E exatamente pelo fato de ser o Bournemouth, que o Ryan optou por sair. Olha que loucura. Porque o Bournemouth ofereceu um projeto dando minutagem, algo que o Ryan não consegue garantir em um clube de primeiro escalão do futebol inglês. No Bournemouth, o Ryan viu um projeto legal de desenvolvimento. É um clube bem estruturado financeiramente, com uma linda academia. Para você que não sabe, em Bournemouth, uma cidade inglesa, é o local onde tem a praia mais bela, talvez, na Inglaterra. Uma praia linda. Então, assim,
O Ryan entendeu um projeto interessante para ele como atleta, como futuro jogador e para ele nesse momento de carreira. Uma cidade que não se assemelha ao Rio de Janeiro, mas Ryan que gosta de praia, gosta de curtir, gosta de estar sempre ali jogando seu futevôlei, dando um mergulho. Essa ausência, né, da praia que pode parecer boba, o Ryan não vai sentir em território inglês. Então, o Ryan se sentiu muito abraçado pelo projeto do Bournemouth e ele se sentiu completamente inclinado a aceitar. Então, por isso, de fato, que Ryan hoje à noite não estará presente no Clássico dos Milhões. A despedida já foi lá na quinta-feira contra a equipe do Maricá. Vai fazer falta? Sem dúvida nenhuma, amigo. Mas, infelizmente, todos nós sabíamos que uma hora ou outra isso iria acontecer. Bom, deixe a sua opinião nos comentários. Amigo, tem ainda mais informações para trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão. Informações, inclusive, muito importantes, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, quero falar aqui com você neste Acorda Vascão, nesse momento, informações relacionadas às chegadas, tá? Porque o Vasco ele vem demonstrando novos interesses no mercado da bola, inclusive confirmando a saída do Ryan, o Vasco vai ao mercado à procura de um substituto para o Cria. Nem Rinostrosa, nem Brenner são considerados substitutos do Ryan, o Vasco ainda está no mercado da bola por esse nome após a saída do Ryan, visando a contratação de um atacante, mas também o Vasco está no mercado da bola à procura de outros jogadores. Inclusive, 2 nomes que eu trago a vocês aqui nesse Acorda Vascão, 2 jogadores que o Vasco demonstrou interesse recentemente, que é o lateral direito de 23 anos de idade, Wagner Pinha, do Trabzonspor, da Turquia, jogador que está no radar de Edmar Lopes, entrou em contato, inclusive o diretor executivo Cruz Maltino, com o clube turco, perguntando sobre a possibilidade de ter o Wagner Pinha por um empréstimo durante essa temporada de 2026 até o final do ano, tendo nesse empréstimo uma opção de compra, mas só que as negociações ainda estão aí em fase iniciais. O jogador Wagner Pinha é um atleta da seleção de Cabo Verde, um jogador que iniciou e fez toda a sua base, inclusive em clubes do futebol de Portugal, se destacou nas últimas 2 temporadas no Estoril Praia de Portugal e chegou ao Trabzonspor pelo valor de 3 milhões de euros nessa temporada de 2026. Jogador que tem apenas 19 jogos, 3 assistências, com a camisa do clube turco, como eu trouxe, tem passagem pela seleção de Cabo Verde, e o Vasco demonstrou interesse nessa contratação, até pensando, né, na possibilidade bem real de uma saída de Paulo Henrique, o Vasco sondando o mercado da bola. Algo muito inicial ainda, tá, torcedor? Mas pode ter evolução nesses próximos dias. E outro nome foi o nome do Vini Souza, volante, né, cria das categorias de base do Flamengo, que se destacou muito na Premier League e que hoje pertence ao Wolfsburg, foi comprado pelo clube alemão por 93 milhões de reais. O salário dele gira algo em torno de 1 milhão de reais. O Vasco demonstrou interesse nesse jogador, a diretoria Cruz Maltina, que está aí, né, mapeando o mercado por um volante, e o Vini Souza é esse atleta que a diretoria do Vasco entendeu como uma peça interessante para reforçar o meio-campo Cruz Maltina. Portanto, tudo ainda muito inicial. O Vasco definitivamente demonstrou interesse na contratação do atleta. Além do Vasco, Corinthians também demonstrou interesse na contratação do jogador, mas até o momento nada avançou. O nome, volto a repetir, amigo, interessante, que ajudaria muito, sem dúvida nenhuma, o Vasco da Gama, mas por conta dos altos valores pedidos pela diretoria Cruz Maltina, a diretoria do clube alemão, dificilmente chegará ao Vasco da Gama. Show? Bom, amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas dessa sua quarta-feira. Já estarei de volta com o nosso Fala Gigante pela parte da tarde, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.